Fala galera, beleza? Aqui é Alexandre Miranda, professor de língua portuguesa. Sejam muito bem-vindos ao Grammatics para mais uma aula. Dando sequência, hoje, a figuras de linguagem. Nós já tivemos 2 aulas sobre esse assunto. Hoje nós teremos a terceira, falar um pouquinho sobre figuras de sintaxe. Antes de começar a aula, como sempre, eu peço para que vocês se inscrevam no canal, deixem aquele like que para nós é muito importante e ativem as notificações, assim como está aparecendo aí para vocês. Ok? Beleza, pessoal? Vamos lá? Então, figuras de sintaxe. Isso aí está dentro de figuras de linguagem, tá? E isso vai cair no Enem, de algum jeito. Vai aparecer lá para vocês, beleza? Provavelmente num texto de viés literário, tá bom? Quais são as figuras de sintaxe? Nós temos a elipse, o hipérbato, zeugma, assíndeto, polissíndeto, anacoluto. Além dessas, nós temos pleonasmo, silepse e anáfora. Estas são as figuras de sintaxe. Figuras de linguagem, né, são recursos expressivos e as figuras de sintaxe vão trabalhar com a estrutura da oração. Tranquilo? Vamos lá. Elipse. O que é elipse? Quando você pensa em elipse, você lembra de uma outra palavra. Ou não? Você não lembra de eclipse? Então, eclipse é quando você tem a ausência da luz solar ou da luz lunar. Então, eclipse significa isso aí. Elipse também é uma falta. Está faltando alguma coisa. Mas uma coisa que a gente pode perceber facilmente. Então, o que é elipse? A elipse é a omissão de um termo que pode ser facilmente identificado. Por exemplo, chegamos cedo ao clube. Eu botei o nós aí antes de propósito, mas ele não estava. Não é para ele estar aí. Era só para estar a seguinte frase: chegamos cedo ao clube. Quem chegou ao clube? Nesse caso aí, o sujeito é nós. É o que nós chamamos de sujeito oculto ou sujeito desinencial. Como é que a gente descobre o sujeito? Pelo verbo. Pela conjugação verbal, eu sei que é a primeira pessoa do plural o sujeito desse verbo aí. Então, esse é um caso de elipse. O nós não está ali, mas eu consigo identificá-lo facilmente pela conjugação verbal. Então, é nisso que consiste a elipse. É uma coisa que está faltando, mas que eu consigo identificar facilmente numa oração ou numa frase. Fácil, né? Não é difícil. Então, lembra sempre isso aí. Elipse é quando está faltando alguma coisa, mas uma coisa que a gente consegue identificar de boa, tranquilamente. Vamos lá. Zeugma. Zeugma também é uma espécie de elipse. É quando está faltando alguma coisa. A diferença é que zeugma é a omissão de um termo que já foi citado anteriormente. Então, tem um exemplo aqui. Eu gosto de futebol. Isabela, de basquete. Isabela, o que de basquete? Gosta de basquete. Ou seja, eu tenho um verbo aí, que é o verbo gostar. Eu gosto de futebol. E aí, na segunda oração, eu tenho Isabela de basquete. Está faltando alguma coisa. Essa coisa é o verbo. Para não repeti-lo, tá? Eu estou usando esse recurso aí, que é o zeugma. Beleza? Então, eu gosto de futebol. Isabela, de basquete. Isabela gosta de basquete. Isso aí é zeugma. E lembrando que é uma espécie de elipse também. Tranquilo? Só que no zeugma eu tenho a omissão de um termo que já apareceu na nossa oração. Foi? Tranquilinho também, né? Não é difícil. Isso aí, não é difícil de identificar. Vamos lá, gente. Polissíndeto. Quando você pensar em polissíndeto, lembra daquelas quadras da escola poliesportivas. Por que poliesportiva? Porque é possível praticar vários esportes ali. Vôlei, basquete, futebol. Então, por isso que é poli. Significa vários. Significa muitos. Então, no polissíndeto eu tenho o uso repetitivo de conectivos. Ou seja, os conectivos vão aparecer várias vezes. Pode ser uma conjunção, por exemplo. Tá? Então, nesse exemplo aí, Pedro não lê, nem estuda, nem brinca, nem faz nada. Eu tenho a repetição da conjunção nem. Essa repetição insistente, né, é chamada de polissíndeto.
Tranquilo? Então, esse é um recurso, aparece bastante na literatura, aparece muito em músicas. Esse recurso é chamado de polissíndito. Então, a repetição de conectivos. Está aparecendo muito conectivo, tá? É o polissíndito. Tranquilo? E aí você vai ter o assíndito também, que a gente vai falar um pouquinho, que é o contrário. É a ausência dos conectivos, tá bom? Vamos lá. Hipérbato. Hipérbato, cuidado para não confundir com hipérbole, tá? Hipérbole é uma coisa, hipérbato é outra. O que é hipérbato? É a inversão da ordem sintática direta das orações. O que é a ordem sintática direta? Sujeito, verbo, complemento. Por exemplo, eu comi o bolo. Eu sou o sujeito, tá? Eu comi é o verbo, o bolo é o complemento. Essa é a ordem direta, a ordem sintática direta da língua portuguesa. Sujeito, verbo, complemento. Então, quando eu inverto a ordem, eu vou mudar o sujeito de lugar, o verbo de lugar. Essa inversão sintática aí é chamada de hipérbato. Exemplo: melhor professor, o fracasso é, do mestre Yoda, de Guerra nas Estrelas. Ele faz muito isso. Ele inverte a ordem sintática, no caso, quando a gente pega lá a tradução do filme, da língua portuguesa. Então, melhor professor, o fracasso é. Como é que isso seria na ordem direta? O fracasso é o melhor professor. Essa seria a ordem direta, tá? A ordem sintática direta da coisa. Aí está invertido. Eu peguei o sujeito, o fracasso é. O fracasso é sujeito aí, tá? É o verbo, melhor professor seria um predicativo do sujeito. Então, fracasso é, melhor professor, seria a ordem direta. Melhor professor, o fracasso é, tá invertido. Tranquilo, gente? Moleza, né? Fácil também. Cuidado só para não confundir com hipérbole, que é exagero. Hipérbato é inversão sintática, ou seja, eu coloco a frase, a oração na ordem indireta, enquanto hipérbole constitui um exagero. Tranquilo? Facinho. Muito, muito, muito tranquilo. Assíndeto. Até citei um pouquinho o assíndeto antes, né? Assíndeto, diferente do polissíndeto, é quando eu tenho ausência de conectivos. No polissíndeto, eu tenho uma repetição de conectivos. No assíndeto, eu não tenho os conectivos, eles não aparecem. Então, enquanto o polissíndeto constitui a repetição de conectivos, o assíndeto consiste na supressão deles. Por exemplo, vim, vi, venci. Uma frase de Júlio César, o imperador romano, uma carta que ele escreveu ao Senado depois de uma batalha vencida por ele. Repara que aí não tem conectivo. Você pode estar sentindo falta de um conectivo aí, né? Vim, vi e venci. Esse seria um conectivo. Mas aqui a gente não colocou. Isso acontece muito quando você está analisando orações coordenadas. E aí aparecem as coordenadas assindéticas. Nas orações coordenadas assindéticas, você não tem conectivo. Tá aí, ó. Assíndeto, assindética. Orações coordenadas sindéticas têm conectivos. Orações coordenadas assindéticas, aí vem de assíndeto, não tem conectivos. Então, no assíndeto, eu não tenho a presença dos conectivos. Nesse exemplo aí, a gente tem esse caso, tá? Vim, vi, venci. Não tem conectivo, tem um caso aí de assíndeto, como figura de linguagem, tá? Vamos lá. Anacoluto, nome feio, nome diferente, mas tranquilo. É uma mudança repentina na estrutura da frase. Se você vir uma frase muito confusa, uma oração muito confusa, muito estranha, é o anacoluto. O anacoluto, a gente pode falar também que é frase quebrada. Anacoluto significa frase quebrada, tá? Ou seja, tem algo estranho ali. O anacoluto seria aquela pessoa, tá? Vamos colocar que o anacoluto é uma pessoa. Uma pessoa que não fala nada com nada. Você não consegue entender o discurso da pessoa. Não é um discurso claro. Não é uma forma de falar clara. Por exemplo, eu, porque sou mole, você fica abusando. Olha só, é uma coisa meio confusa, né? Parece que houve uma interrupção no discurso, uma interrupção na escrita. Isso é um anacoluto, por isso o nome frase quebrada.
Olha o que está aí no meio. Ó, eu, porque sou mole, você fica abusando. É meio estranho. Não é assim que as pessoas falam, geralmente. Ou não deveriam falar assim, pelo menos. Então, porque eu sou mole e você fica abusando de mim, seria uma forma muito mais aceitável. Então, anacoluto é isso aí. Viu uma frase que está muito estranha, está muito confusa, está meio quebrada a sequência? É o anacoluto. Vamos lá. Pleonasmo. Provavelmente você já escutou alguém falando isso, de repente até já usou um pleonasmo sem querer, ou usa porque não conhece a regrinha, essa figura de linguagem muito bem. O que é pleonasmo? Pleonasmo é uma redundância, uma repetição desnecessária de palavras que expressam a mesma ideia. Por exemplo, entrar para dentro. Se é entrar, é para dentro. Subir para cima. É o mesmo conceito. Se é subir, tem que ser para cima. Encarar de frente. Ninguém encara ninguém de costas. A nossa cara está na frente. Então são essas coisas aí que as pessoas às vezes até utilizam no seu dia a dia, que a gente dá o nome de pleonasmo. E aí nós temos dois tipos de pleonasmo. Esses que eu citei, entrar para dentro, subir para cima, né, encarar de frente, são pleonasmos viciosos. Ou seja, não servem para nada. São redundantes. São erros. Tá? Então, eles entraram para dentro. É um pleonasmo vicioso. Tá? Eu não preciso falar que é para dentro. Quando eu falo entrar, tem que ser para dentro. Sair é para fora. Entrar é para dentro. Óbvio. Tá? Então, o óbvio é o pleonasmo. Tranquilo? Pleonasmo é o que é óbvio, que é redundante. É uma informação que não precisa estar ali. Mas eu também tenho o pleonasmo literário. E aí é um pleonasmo intencional, mas que o autor está utilizando para chamar a atenção, né, para destacar alguma coisa. Por exemplo, chovia uma triste chuva de resignação. É para enfatizar como era a chuva, que tipo de chuva era. Porque chover, a gente vai lembrar, mas chover é de chuva, sim. Mas chovia como era essa chuva? Era uma triste chuva de resignação, ou seja, não era qualquer chuva. Então aí é uma enfatização, tá, por parte do autor, que é o Manuel Bandeira, para chamar a atenção do leitor. Nesse caso aí, beleza, tá? Literatura, tá? Tem licença poética, tudo isso aí. Agora, no caso de cima, eles entraram para dentro, não fale isso aí não, que não é legal. Tranquilo? Silepse. A silepse, ela é uma concordância de ideias em vez de concordar com termos. Chamada também de concordância ideológica. Ela pode ser de gênero, número e pessoa. Vamos ver os exemplos aqui. De gênero, a São Paulo de meus sonhos já não existe. Por que eu tenho silepse aí? Por que eu tenho uma falta de concordância? Bom, porque São Paulo é uma palavra masculina. Então, eu teria que concordar, o artigo teria que concordar com o substantivo. Não é o caso, está aí, a São Paulo de meus sonhos já não existe. Agora, sabemos que São Paulo é o nome de uma cidade brasileira. Então, esse A aí faz referência à cidade de São Paulo. Então, a cidade de São Paulo, de meus sonhos, já não existe. Então, esse A aí está concordando com cidade. Pô, mas cidade não está ali. Por isso que a concordância é ideológica, é concordar com a ideia de cidade e não concordar com a palavra em si. Tranquilo? Então, essa é a figura de sintaxe, que é uma figura de linguagem também, chamada de silepse. A São Paulo de meus sonhos já não existe, a cidade de São Paulo. Tranquilo? Não concorda com São Paulo, e sim com cidade, que nem está aparecendo aí, mas está subentendido. Número. A multidão chegou cedo e fizeram um grande protesto. Repara que o primeiro verbo, chegou, está concordando com multidão, que é uma palavra que está no singular. Mas essa palavra representa uma aglomeração, muita gente junta. E aí o segundo verbo concorda com essa ideia, concorda com a ideia de muita gente. Então a multidão chegou cedo e fizeram um grande protesto. Esse fizeram aí está associado à ideia de muita gente aglomerada, muita gente junta. Tranquilo? Então, silepse de número. Não está concordando com multidão, e sim com a ideia de muitas pessoas aglomeradas. E silepse de pessoa. Todos estamos bem. Qual é
o caso aí. Ele não está concordando com todos. Se estivesse, seria todos estão bem, porque são todos eles. Ele se coloca no sujeito, né, que seria um sujeito de terceira do plural. Todos. Eles todos. E ele se coloca dentro desse sujeito. Todos estamos bem. Ou seja, eu também estou dentro desse sujeito aí. Então é quando o autor, tá? Quando a pessoa que está escrevendo, se coloca no sujeito que seria um sujeito de terceira pessoa do plural e não de primeira do plural. Então, todos estamos bem é silépse de pessoa. Por quê? Deveria ser todos estão bem, todos eles. Quando o autor se coloca aí, há uma silépse de pessoa. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Anáfora. Anáfora é a repetição de uma ou mais palavras no início de orações, períodos ou versos. Por exemplo, a música aí do Gabriel Pensador. Até quando você vai levando porrada a porrada? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando porrada a porrada? Então, a repetição do até, da preposição até. Olha lá, até, até, até. Essa repetição aí é a anáfora. Repara que está lá no início, tá? E diferentemente do polissíndeto, eu não tenho puramente conectivos. Eu posso ter repetição de qualquer palavra, tá? Enquanto no polissíndeto eu tenho uma repetição de conectivos. Tranquilo, gente? Então fica aí essa diferença de anáfora e polissíndeto. A gente está terminando por aqui. Eu espero vocês mais uma vez na próxima quinta, sempre às 18 horas. Lembrando que nas próximas semanas, né, principalmente na próxima semana, a aula vai ser curtinha, que são as figuras relacionadas ao som, a literação, a assonância. Então, eu vou colocar a aula na quinta, às 18, e eu vou colocar uma outra dica mais curta num outro dia da semana. Eu ainda não tenho esse dia definido. Depois eu vou estabelecer um dia para colocar sempre uma dica curta. Porém, ainda não tem. Aproveito para pedir que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações e deixem o like, que é muito importante para nós. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Obrigado aí por assistirem às aulas e até a próxima.